Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação da TV NA, TV Notícias Agrícolas, essa edição do dia 27 de fevereiro, quinta-feira. Já tem gente aí se preparando para o carnaval desde a semana passada, tem gente que foi no bloquinho, enfim. Estamos nesse período, né? Período já de preparativos, né? Pessoal se preparando para ir para o sambódromo. A gente quer saber, o pessoal do que vai para o sambódromo vai ter um período bom aí para pular esse carnaval, mas como é que fica também para o agronegócio os próximos dias, né? Para entender um pouquinho sobre como fica o clima aqui para a gente, estou aqui com a Andréa Ramos. Andréa, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos os que estão acompanhando Notícias Agrícolas, Erickson. Bom, Andréa, a gente já pode começar o assunto com uma boa notícia para quem vai para o sambódromo, que é o calorão. O calorão vai trazer um tempo mais firme para os próximos dias. É isso mesmo? É isso mesmo, Erickson. Teremos aí a continuidade desse calor, porque eu acredito que esse calor já vem desde janeiro, teve aí momentos de chuva, principalmente na região sudeste, mas agora em fevereiro intensificou, principalmente nesses últimos dias, e vamos manter a tendência é justamente essa, tem uma circulação de uma alta, então está influenciando. Olha a carta sinótica da Marinha, que tem aqui o comportamento, ela é feita aí pela madrugada, mas de qualquer forma vai seguir meio esse padrão. Aqui nós temos, na região norte, aquela tendência de chuvas ainda a ser mantidas, vão dar continuidade nessa porção mais oeste da região, até por conta da ITCZ, que ela ainda, olha como é que ela está, fevereiro ela tem realmente o pico de influência maior que ela tem nesta área, que não só atinge a região norte, mas como também a faixa norte da região nordeste. Então, ela está aqui bem intensa, favorecendo, claro que a termodinâmica também, o calor e a umidade, favorece aí esse comportamento, proporcionando chuvas não só nas regiões, mas também adjacentes também, chegando até nessa parte mais aqui do Rio Grande do Norte, que também atinge. Agora, o detalhe é realmente essa alta, né? Aqui tá, a gente, é comum na meteorologia chamar asas, que é a, a alta do Atlântico Sul, né? Que ela está aqui, está bem bonita, bem, está um pouco mais no Atlântico Sul, mas de qualquer forma ela está influenciando, Eric, ela está dando aqui a sua característica e além de proporcionar todo esse calor que nós vamos observar nos próximos dias, atuando aqui em praticamente toda a região sudeste, também tem essa alta que ela já começa a se formar e amanhã já intensifica ainda mais o calor aqui na região sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou diminuir um pouquinho, só para nós termos aqui, dar um zoom aqui. Essa frente, ela já está bem no Atlântico Sul, praticamente ela não influencia em muito nessas áreas aqui leste da região, mas de qualquer forma a gente tem essa situação de cavados. Cavados é a alongada de baixa pressão que influenciam trazendo nebulosidade e proporcionando umas chuvas em forma de temporal. É isso que a gente está observando, tem localmente está dando, mas de forma bem pontual, situações com volumes principalmente nas últimas 24 horas, Erickson, que teve aí em Santa Catarina, Paraná, mais ao sul, em pontos de forma pontual, e também no extremo norte do Rio Grande do Sul, mas ainda assim de forma bem pontual, dando aquela características de chuvas que vem com trovoadas, rajadas, e também, até de forma bem isolada, aquela queda de granizo. Então, ele proporciona isso, porque esses cavados eles têm essa característica, eles aceleram a formação dessas nuvens de chuva, e com isso a gente tem aí esse padrão. Olhando a última imagem satélite que nós estamos aqui observando, juntamente com as isobras, que são as linhas de pressão, você vê esse amplo anticiclone atuando aqui na região sudeste, já abrindo o tempo, essa parte branca aqui realmente são as nuvens, então você vê a atuação dele, esse barulhinho aí são porque está com radar mostrando onde está tendo trovoadas, é geralmente no norte, onde está aquele cavado pronunciado, e aí favorecendo mais chuvas aqui no norte da Argentina, pegando também o Uruguai, e trazendo uma certa nebulosidade aqui para a região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, combinando aquela situação calor
e com chuvas em forma de temporais, que podem acontecer, como nós já vamos observar, dando essa característica aqui que a gente está observando no Rio Grande do Sul, calor, umidade, em pontos de Santa Catarina. Agora, o que chama a atenção realmente é essa faixa de nebulosidade que está atuando em praticamente toda a região norte, pegando também a região, região centro-oeste e até a região nordeste também. Então, hoje aí segue com bastante nebulosidade. Percebam a periferia dessa alta pressão, é aquilo que eu sempre falo, no núcleo dela você tem um tempo aberto, com pouca nebulosidade, e na periferia dela, justamente você tem aí essa tendência de nebulosidade e que traz também instabilidade que pode, ocasionalmente, acontecer chuvas. Então, a gente está tendo esse padrão de nebulosidade atuando, e o que chama atenção realmente é essa parte, inclusive que quando você tem, olha a ZCIT aqui influenciando também, o ITCZ, como falo, ela trazendo toda essa umidade que vem do oceano, trazendo para cá, e, de certa forma, alimentando esses rios atmosféricos, que a gente fala que é justamente quando transporta umidade para as demais regiões, favorecendo chuvas. Então, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul, principalmente essa parte mais oeste, aí com essa influência e com essa nebulosidade ao longo do dia, que pode favorecer, sim, chuvas com volumes significativos, mas ainda assim de forma pontual, principalmente nessa parte centro-oeste. Já na região norte, a tendência é a persistência de chuva, principalmente atingindo as capitais, como já estão acontecendo. Vamos olhar aqui a questão do calor, né? A gente está falando sobre ele, então é importante ressaltar como estão as temperaturas, mesmo com chuvas, as temperaturas estão aí pontualmente acima de 35, como a gente pode observar ontem nas estações do IMET, próxima mesmo a Porto Alegre, com essa tendência ainda de termos aí temperaturas chegando aí a 37, a 30, segue. O que nós estamos observando também na região sudeste é, mesmo não tendo mais aquele calor de 40 graus que foi registrado aí nas últimas semanas no Rio de Janeiro, mas ainda assim chegando a 35, 36, então fica nessa faixa. Amanhã começa a aumentar a questão das temperaturas, porque esse anticiclone que a gente observou na carta sinótica, ele vai persistir pelos próximos dias, vai influenciar a condição de tempo e vai manter o calor. Então, bastante atenção em relação a isso. Vamos olhar agora para a parte da tarde, como está, né, a tendência de chuvas. Então, a gente observa que esse cavados pronunciados que proporcionam essas chuvas, que vão aumentando a nebulosidade, eles trazem, principalmente à tarde e à noite, essa questão de chuvas. Então, o modelo europeu, que é um modelo bem assertivo, ele está com essa indicação, como a gente pode observar. Esses pontos amarelos são aquela tendência maior de chuva, o azul nem tanto, mas o amarelo é mais significativo, e perceba que ela vai estar ali pontualmente. Não tem aquela tendência de ser algo mais abrangente. Ela tende a ficar de forma bem pontual, e como você tem o calor e essa entrada de umidade, você tem aquela formação de cavados, né, associada, você tem uma baixa aqui que ela está proporcionando esse cavado, você tem essa tendência de desenvolvimento daquelas nuvens que nós chamamos de cumulonimbus, e elas, quando elas estão organizadas, elas trazem essas características de chuva, trazem trovoadas, rajadas de vento, até a possibilidade de quedas de granizo. Então, é típico, aquelas temporais de verão que se fala, e vão persistir aí para o dia de hoje, de uma forma bem isolada, atuando aqui em boa parte da região sul, mas chama atenção mais em pontos amarelos, que é o significativo. Na região centro-oeste e norte, você vê a abrangência dessa atuação da questão da termodinâmica, da ITCZ, principalmente atuando quando você olha aqui nessa parte que pega Belém, São Luís, Fortaleza, até interior, olha, esses pontos um pouco mais em vermelho são indicativos de chuvas com volumes mais significativos, e mostra até pontualmente pode acontecer uma chuva aqui, principalmente no sudeste de Minas Gerais, pegando também a parte mais norte e sul do Espírito Santo, mas ainda assim fica na questão de possibilidade. Vamos olhar o índice de tempestade, que é um índice que realmente identifica aquela característica de chuva, como eu comentei para vocês, e olha, dá para entender aqui que vai ter, principalmente nessa parte mais oeste, que é justamente a influência dessa baixa, que vai proporcionar aquele cavado e vai dando, né, ao entender justamente essas áreas em vermelho, com aquelas características de chuvas
mais significativas, que podem vir realmente em forma de temporal, o mesmo acontecendo também nessa parte central de Santa Catarina, e atuando e até aqui na parte mais sul do Paraná. Então, esse índice de tempestade é justamente esse indicativo, ele em pontos vermelhos, ele dá a essa tendência de realmente essa chuva, mas perceba que vai estar de qualquer forma, um pouco mais isolado, pontualmente ele pode dar esses valores, mas o indicativo realmente fica aqui para a parte mais oeste, atuando em Rondônia, Porto Velho, pegando também essa parte mais oeste do Amazonas, e pontualmente aqui na parte central do país, quando a gente olha aqui Mato Grosso, como um todo, você pega aqui também Goiânia, tem alguns pontos, Tocantins também, olha em Palmas, como é que está com um indicativo forte de chuvas agora na parte da tarde. Chama atenção também essa parte mais norte, aí a gente tem aí TCZ, São Luís, Fortaleza, Iguatu, no Ceará, que também pode proporcionar, esses pontos aqui realmente são de chuvas bastante temerosas, assim, porque elas ocasionam aquela situação de tempestades. E já na região sudeste também atuando, né, como a gente pode observar, Governador Valadares, mais aqui para o lado de Minas mesmo, nessa parte mais sudeste, e pontualmente aqui mais na parte nordeste do estado. Então, tem essa tendência para a parte da tarde, é uma característica do verão, você, apesar desse calor que está sendo sentido, se você tem uma entrada de umidade, até por conta da presença dessa alta, a periferia dela sempre traz essas instabilidades e pontualmente podem evoluir para essa situação de tempestades e proporcionar, em alguns pontos, volumes significativos de chuva. Então, bastante atenção nesses pontos que os modelos estão indicando. Vamos voltar para amanhã, sexta-feira. Então, sexta-feira, na parte da tarde, segue uma tendência, olha, intensifica um pouco mais, aí você já tem aí uma tendência de umas chuvas próximas à capital, Porto Alegre, principalmente na parte norte, atingindo a cidade, na parte central de Santa Catarina, mas já começa a dar uma abertura ali a partir da manhã aqui para essa área leste de Santa Catarina, que envolve também até a capital Florianópolis. Então, tem uma tendência para hoje, uma possibilidade, mas a partir da manhã já começa a abrir o tempo, e as chuvas elas vão ficar amanhã na sexta-feira, mas em função realmente aqui dessa baixa que forma esse cavado, e aí você vai ter essas instabilidades associadas e com potencial de chuva, principalmente nesses pontos mais ao norte e leste do estado, e pontualmente mais aqui nessa parte central, já indo para o oeste. Então, é um indicativo de chuvas aí que podem acontecer, e sempre com aquelas características de tempestades. Olhando como um todo, e você observa que a região norte persiste aquele padrão, agora atingindo mais aqui essa parte do Acre, essa parte mais leste do estado, o mesmo a gente pode observar no oeste de Mato Grosso, seguindo essa tendência que a gente está vendo aqui no norte da região, que envolve a região norte, inclusive Macapá também, amanhã tem aí indicativos de chuvas, e seguindo essa parte mais norte aqui, que envolve São Luís, Teresina, Fortaleza, inclusive até Natal também tem essa possibilidade de chuvas, e o mesmo a gente observa mais nessa parte leste. Né? É aquela história que eu sempre comento com vocês, periferia de alta sempre traz estabilidade e tem essa tendência de proporcionar chuvas de forma pontual, mas que podem trazer esse impacto para a sociedade, que pode vir acompanhado de trovoadas, descargas elétricas, né? E também aquela questão de rajadas de vento. Olhando aí a gente vai agora para sábado, né? Sábado, dia 1º, persiste aí na região sul, aí você já começa a amenizar aqui mais do centro para o norte do estado, mas aí você já tem essa tendência que essa linha de estabilidade aí proporciona, pontualmente mais na região sudeste, quer dizer, ou seja, sexta e sábado tem essa tendência de chuvas mais localizadas aqui no Rio Grande do Sul, mas já no sábado potencialmente vai estar mais nessa parte sudeste do estado. Santa Catarina já começa, né, você já vê a evolução, a alta ela já começa a adentrar um pouco mais, a influenciar, e com isso ela traz essa abertura de tempo aqui para Santa Catarina, tem uma possibilidade no sul do Paraná, quando a gente olha a região sudeste, persiste um padrão mais aberto, quer dizer, ou seja, a partir aí
de sábado já tem a tendência de ser realmente um dia, até por conta da influência dessa alta, vai manter aquela massa de ar quente e relativamente seca, que a umidade ela também ela não está ali, ela não está como a gente observa no inverno, que chega até 15, 20%, mas ela já está dando aí uns picos em torno de 25%, mas de qualquer forma segue essa tendência dessa massa de ar quente que persiste e vai dando aí, a partir ali de sexta para sábado, já aumenta a questão das temperaturas. Você tem nessa parte mais central do país a tendência também de chuvas, eu diria um pouco mais ao oeste do estado de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, uma tendência maior de umas chuvas pontuais, e ainda persistindo aquele padrão que a gente está observando tanto na região norte, como também, olha, segue essa tendência aí para o Maranhão, em atenção esses próximos dias aí com esse indicativo aí de chuvas, trazendo essa uniformidade de volumes e acumulados de chuva, que é interessante porque você tem essa pancada que pode ocasionar, mas quando você vê essa tendência de acumulados de chuva, são aquelas chuvas constantes que dão até uma parada, mas aí vão persistindo padrões de chuvas, como está ocasionando aqui, principalmente nessa parte norte, que envolve a região norte, e também o norte da região nordeste. No domingo, nós temos aí essa tendência de manter deixa eu voltar um pouquinho mais aqui para o 18, que é o horário que geralmente a gente trabalha na parte da tarde, persiste na região norte, como nós estamos observando, pegando a região nordeste, então, realmente a região nordeste, durante esse período de carnaval, ter chuva, inclusive em Salvador também, tem aí uma possibilidade de chuva nas capitais como Recife, Fortaleza, São Luís, Teresina, Salvador também tem, mas em Salvador as chuvas elas não vão ser com volumes tão significativos quando a gente compara aqui com essa parte mais norte. Ainda tem aqui uma tendência de uma chuva um pouco mais, de forma bem isolada no sudeste do Rio Grande do Sul, mas já diminui bastante, já tem essa tendência de abertura, como a gente está observando, vocês acompanhando aqui as obras, elas já começam a vir até um deslocamento mais de leste para oeste, e com isso vai abrindo tempo, como nós podemos observar, e não só começa a atingir essa parte da região sul, do sudeste, mas já começa também a atingir a parte central, que envolve Brasília, Goiânia, também já segue uma tendência aí de não termos chuvas aí a partir de domingo, com aquecimento ocorrendo. A parte norte e essa, como já comentado, persiste esse padrão. Então, ao longo, já na segunda-feira, nós temos aí essa tendência de diminuição, olha como é que ela já está bem ampla, já está mais próxima, né, como nós podemos observar, ainda persiste o núcleo dela no Atlântico Sul, mas a influência dela, que a gente chama de crista, que é o oposto do cavado, você tem essa tendência aqui de abertura de tempo e é aquela história, à medida que ela vai entrando, ela vai abrindo tempo, diminuindo a nebulosidade e mantendo essa massa de ar quente e calor associado. Na periferia dela, ela joga, que ela já está dando aqui uma tendência de umas chuvas aqui mais nessa parte envolvendo a Bahia e o norte do Espírito Santo, e você vê que ainda a persistência, ela vai empurrando e trazendo uns acumulados mais nessa parte oeste, que envolve o Amazonas, Acre, Rondônia, pega boa parte do Pará, também tem de uma forma isolada em Tocantins, e quando a gente olha aqui essa parte de Mato Grosso, também tem essa tendência ainda a persistir mais na parte oeste do estado, e no Mato Grosso do Sul, eu diria mais na parte noroeste, tem uma tendência de umas chuvas de forma bem isolada. No restante, né, nos demais áreas, tanto da região centro-oeste, como sudeste, sul, e até mesmo interior da Bahia, tem essa tendência de ficar com o tempo aberto, com pouca nebulosidade e com a tendência de ser mantida aí o calor associado. A gente olhando aí já na terça-feira, dia 4, já completamente aberto, ou seja, mantendo aí a tendência do calor, praticamente em toda a região sul, região sudeste também, você vê, apesar desses pontos em azuis, mas é uma possibilidade pequena de chuva, praticamente não tem, os pontos mais expressivos estão ainda persistindo nessa parte mais norte do estado, mais norte do país, né, quando a gente olha aqui o Amazonas, toda essa área da região norte,
pega uma pequena porção aqui no noroeste do Mato Grosso do Sul e sudeste de Minas e de Mato Grosso, mas aí quando a gente olha a região sudeste, aí o tempo todo aberto, realmente vai ser um dia muito quente, com muito calor associado aí para os próximos dias. Terça-feira você vê bem amplo ele atuando e favorecendo praticamente toda essa parte leste do país, sem praticamente pouca nebulosidade e com calor associado. Vamos olhar até quarta-feira, que aí quarta-feira já é a quarta das cinzas, e mantém aí todo esse padrão, até diminui um pouco mais as chuvas aqui nessa parte, que envolve Belém, envolve São Luís, mas mantém de uma forma isolada uns pontos mais aqui, principalmente quando a gente olha o oeste do Amazonas, pegando também ainda essa parte mais sudeste de Mato Grosso, mas de qualquer forma ele está bem amplo, bem intenso, né? Aí você já vê a entrada, à medida que ele vai se deslocando um pouco mais para leste, esse anticiclone, ele vai promover essa tendência de abertura de tempo, pouca nebulosidade, chuvas praticamente inexistentes, elas ficam mais pontualmente nessa tendência, e o calor. Então, com isso, caracteriza realmente essa tendência de uma. Eu sempre digo, Erickson, que a gente está vivenciando calor desde janeiro, principalmente aí na região sul, quando a gente olha o Rio Grande do Sul. Você tem picos dele, que aí as pessoas associam com onda de calor, mas, de qualquer forma, o calor está persistindo, a gente está vendo, tem períodos de chuva, assim como aconteceu em janeiro, mas fevereiro, nos últimos dias, está mantendo um calor devido à própria circulação da atmosfera, como nós estamos observando, você vê que tem momentos que chove, mas vai persistir esse calor. Lembrando que uma onda de calor, a definição da OMM é quando você tem vários dias com temperaturas acima de 5 graus em relação à climatologia. Mas diariamente está se observando em boa parte do centro-sul do país temperaturas que excedem 3, 4 graus, e no momento que chega a 5, tem que ficar realmente atento, principalmente na questão da hidratação, proteção solar, evitar atividades físicas, porque a tendência das temperaturas ficarem acima de 5 até a mais de 5 graus, como já aconteceu, de chegar a 7 graus aí, em alguns pontos da região sul e também aqui do Rio de Janeiro nos últimos dias. Então, bastante atenção, esse carnaval ele vai ser realmente pontuado, principalmente no sul e no sudeste, com calor, parte da região norte também, da região nordeste, com chuvas nas capitais. Salvador vai ter uma chuvinha aí à tarde para amenizar, isso vai ser bom. Na região, em Recife também, Natal, Fortaleza vai ter chuvas, as chuvas vão ser um pouco mais com volumes significativos. Teresina, São Luís, são capitais que vão ter mais chuvas aí no decorrer dos próximos dias. Vamos olhar aqui a questão do Cosmo, né, que é o modelo que o IMET utiliza, no caso da precipitação acumulada de forma diária. Então, para o dia de hoje, segue essa tendência de chuvas um pouco mais significativas nessa parte leste aqui de Santa Catarina. Você vê que ele está jogando chuvas aí praticamente para todo o estado, mas é em azul, e é uma característica de possibilidades de chuvas. Esses tons mais em azuis e amarelos são onde nós teremos aí umas chuvas mais significativas. Então, ele está indicando que para hoje, quinta-feira, segue essa tendência de ter uma chuva mais aqui nessa parte sudeste do estado, pontualmente na parte central. Realmente, Santa Catarina, nessa parte leste, você tem entrada aí de umidade, o calor associado aí forma essas nuvens de tempestades, e com isso tem esse agravante de termos aí os acumulados significativos nessas partes, né, do centro ao leste do estado, mas ainda assim de forma pontual. O que chama atenção realmente essa parte em vermelho, que a gente está olhando aqui o norte do Tocantins, pegando toda essa parte sul do Pará, o Amazonas, Acre, norte de Mato Grosso, são realmente norte de Mato Grosso, pegando também aqui essa parte mais central de Mato Grosso do Sul, então segue com chuvas, e olha, chama atenção aqui para a região nordeste, olha como é que ele já está gerando umas chuvas que podem acontecer aí ao longo do dia, e que pode influenciar, pegando Maranhão, Piauí, a questão também do Ceará, Rio Grande do Norte, seguindo essa faixa litorânea aqui até o sul da Bahia. Então, tem essa tendência realmente para o dia de hoje. Já seguindo para amanhã, ele já diminui, tá? Ele diminui, pontualmente ele dá até uns volumes significativos. Na região sul também, né, ele já até diminui bastante aqui nessa parte mais norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, praticamente, apesar de ele estar indicando esse azul, mas
não tem aí muita possibilidade de chuvas, mas pode ocasionalmente acontecer aqui mais nessa parte sudeste do estado. Volta, né, persiste esse padrão que a gente está observando aqui no Pará, nessa parte norte que envolve Belém, Ilha do Marajó, Maranhão, mais uma vez, olha, São Luís aí, essa área, então bastante atenção para essa parte aqui do Maranhão como um todo. Tocantins também tem essa tendência, principalmente Palmas, você tem uma tendência de chuva com volumes significativos para amanhã. Seguindo a sequência do sábado, aí você vê, ele amplia bem, né? Olha como é que a alta já atuando, ela está aqui, então ela já influencia. É claro que joga aqui uma possibilidade, mas é bem remota. Umas chuvas em São Luís aí, ou para Salvador, desculpa, nessa parte que pode chegar aí no sábado, mantendo esse padrão que a gente está observando aqui em Fortaleza, então bastante atenção que os foliões de Fortaleza, que vão ter aí chuvas para os próximos dias, seguindo também para Teresina, São Luís, pegando toda essa faixa aqui, sul do Pará, sul do Amazonas, praticamente aí boa parte do Acre também, Rondônia, mantendo esse padrão de chuvas que estão sendo observadas ali no norte de Mato Grosso, mas, claro, de forma bem isolada, proporcionando algum volume significativo, e a extensão da alta, dessa massa de ar quente atuando e, olha, favorecendo o tempo aberto, praticamente em toda a região sudeste, né, e boa parte da região centro-oeste também. Isso no sábado, vamos olhar agora o domingo. O domingo, olha, ele amplia, esse é um domingo realmente muito quente. Preparem-se, estejam hidratados, levem suas líquido, que eu sempre digo água. Então, é bom ter aí essa tendência que aí no domingo, em pleno carnaval, vai estar aí muito quente. E essa quentura, ela não vai ser só sentida pela parte durante o dia, ela vai ser sentida também à noite, até porque nós estamos no verão você tem os períodos de dias, né, ao longo do dia bem maior do que a noite, então com isso você vai ter aquele calor persistindo aí à noitinha, então já começa a ter essa tendência aí de calor também à noite, vai ser sentido também ao longo do período aí, e atuando, olha, praticamente pouca nebulosidade, apesar de ser um de chuva, a gente já sabe que a alta vai proporcionar essa tendência toda de abertura, como a gente pode observar, atingindo praticamente toda a região sul, sudeste, centro-oeste, interior da região nordeste, aí você vê aqui também, ele só joga umas chuvas, uma possibilidade de chuvas aqui ao longo da faixa litorânea, que envolve as capitais, e com volumes aí mais significativos realmente aqui nessa parte mais do Maranhão, que atinge do centro ao norte do estado. Macapá também, muita chuva no decorrer aí do carnaval, então é uma capital que vai ter chuvas também, Belém. Esses pontos em vermelho realmente chama ter atenção, que vai proporcionar aqueles volumes mais significativos, e aqui na parte central ainda persistindo esse padrão mais aqui no norte, pegando também um pouco mais no leste de Mato Grosso. Aí na segunda-feira, olha, persiste padrão, mais um dia quente, com noite quente associada, então você vê ainda toda essa tendência de chuva na faixa litorânea, intensifica um pouco mais aqui ao norte do Espírito Santo e também nessa faixa mais sul da Bahia, que pode ter umas chuvas aí na segunda-feira, aí mantém todo esse tempo aberto, olha como é que está atuando aqui todinho, persiste esse padrão, calor associado, não vamos esquecer dos calor associado, e até em alguns pontos aí baixa umidade, mas ainda assim ficando em torno de seus 25%. Aqui no norte, realmente mantendo esse padrão, à medida que ela vai se deslocando, ela vai comprimindo mais essa parte oeste, e aí atinge essa parte mais oeste, e aqui até por conta da ITCZ, que ainda está persistindo, como nós observamos na carta sinótica, ela está bem atuante, então está favorecendo aqui mais nessa parte norte do estado. Vamos olhar terça-feira. Terça-feira tem esse período, mantém, tá? Ele até intensifica aqui nessa parte mais sudeste do litoral da Bahia. Então, atenção aqui nessa parte sudeste, norte, também extremo norte do Espírito Santo, mas com uma tendência bem similar, intensificando mais no norte. Olha como é que ele está mantendo chuvas aí ao longo dos próximos dias no Maranhão, então bastante atenção aqui do centro ao norte do Maranhão, também no Piauí, pegando também esse norte do Ceará, influenciando também essa parte mais leste aqui, inclusive envolvendo aí a capital Natal, então essas áreas aqui são áreas que vão ter chuvas aí no decorrer dos próximos dias e mantendo esse padrão de chuvas ao longo do carnaval. Por fim, vamos olhar aqui
para quarta-feira, né? E quarta-feira mantém, intensifica um pouco mais aqui em Salvador, mas ainda assim persiste esse padrão que nós estamos observando, olha, principalmente no norte, Macapá, Belém, quando a gente olha a região nordeste, São Luís, enfim, mantém esse padrão, a alta aqui atuando, favorecendo. E olha, se a gente for olhar a questão dos acumulados dos próximos, do período, né, que começa hoje e vai até o carnaval, o COS militar com esse indicativo, então ele está dando essa tendência aí desses máximos para acontecer, bastante atenção, né, que são escalas aí que ultrapassam 100 milímetros, então nos próximos dias aí atuando nessa parte de São Luís, então vai ter muita chuva associada, os modelos já estão dando esse indicativo, pegando também Belém, como a gente pode observar, Ilha do Marajó, essa parte mais oeste aqui do Amazonas, também aqui nessa parte noroeste de Mato Grosso, quando a gente olha aqui a parte central do país, pontualmente no norte de Tocantins, e quando você olha demais áreas, mantém aí uns volumes bem abaixo, até por causa da atuação da alta, e de uma forma bem isolada, pode proporcionar alguns volumes aí na faixa dos seus 20, chegando até 40 milímetros de chuva. Isso começando hoje, na quinta-feira, e indo até quarta-feira, que é o último dia aí de Carnaval de Cinzas. Observa que na faixa leste da região nordeste também, né, essa parte mais faixa litorânea, ela está atuando, vai favorecer umas chuvas aí, em alguns momentos com volumes significativos, mas de qualquer forma vai ter essa tendência de chuvas aqui ao longo da faixa litorânea da região nordeste, mantendo um tempo mais aberto aqui na faixa que envolve do centro-sul, e com esses máximos aqui ocasionando essas chuvas aí na região norte, né, em parte da região nordeste e também até do centro-oeste, quando a gente olha aqui essa parte mais noroeste de Mato Grosso, Erickson. Eu vou colocar aqui a temperatura para nós vermos como é que vai ficar nos próximos dias, porque já se sabe que ela vai manter esse padrão, então é que está se falando, então, olha, na parte da tarde de hoje, a gente já observa esses tons do vermelho é realmente onde vai ficar mais quente, esses tons aqui até por conta da chuva, então ameniza um pouco essa questão de temperaturas, mas de qualquer forma, ela vai, quando você olha para os próximos dias, você observa essa tendência, quando chega aqui no 42, ó, ampliando essa faixa de calor que nós podemos observar. No sábado, você vê, olha como é que já está aqui na região sul, é impressionante que, como eu estava comentando com ela, que se fala muito, começa uma nova onda de calor. Na realidade, o calor já está sendo sentido há muito tempo. É claro que está associado com chuvas em alguns momentos, porque aí você teve deslocamentos de frente, mas de qualquer forma, o calor ele vai estar sendo sentido aí pelos próximos dias, intensifica agora a partir de sexta, porque aí volta aquela tendência de termos temperaturas acima de 5 graus em alguns pontos, e, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, pegando também uma parte de Santa Catarina, Paraná, pontos aí da região sudeste, quando a gente olha São Paulo, Rio de Janeiro, essa parte mais sul e até aqui essa parte mais noroeste de Minas também está enfrentando temperaturas elevadas. Essa parte aqui mais interior da região da Bahia, essa parte aqui mais sudeste também tem essa tendência de temperaturas sempre elevadas. Então, isso é no sábado. Quando a gente olha no domingo você tem, deixa eu só olhar aqui, no domingo você tem, olha, como é que vai ficar próximo de Porto Alegre, até mesmo Porto Alegre, chegando a temperaturas aí de 38 a 40 graus, ou até acima, pelo menos o modelo está indicando já isso, o mesmo aqui nessa parte que já está sendo há muito tempo, né, isso desde janeiro, com temperaturas elevadas, então volta até aquele padrão de pontualmente ocasionar temperaturas aí de 40 graus, isso no domingo, né, e em pleno domingo, com todo esse aquecimento que a gente observa aqui, nessa parte mais do centro-sul do país, pontualmente também na região nordeste, apesar de umas chuvas que podem acontecer, mas ainda assim vai ser quente, como a gente pode observar, claro que não comparado com o do centro-sul, realmente chama atenção essa tendência aí, até por conta da atuação dessa alta, que vai favorecer essa massa de ar quente, e com isso chega a esse patamar. Aí você olha na segunda-feira, olha como é que intensifica na segunda-feira essa tendência, volto a dizer que são temperaturas próximas a 40, até acima de 40 graus, lembrando que
Essa é a temperatura que os termômetros registram, que é uma previsão, mas a sensação térmica pode ficar maior, porque leva em consideração a umidade, também vento. Então, você tem já nos termômetros esse valor de 40, ou até pontualmente chegando acima de 40 graus, mas com uma sensação maior de temperatura justamente por conta da atuação de outros parâmetros. Então, você tem aqui na região sul esse padrão, intensifica, né, como você vê ao todo, no Mato Grosso do Sul também, essa parte aqui de Goiás, São Paulo, né, como você pode observar, também tem essa tendência aí de ser um dia muito quente, já na segunda-feira. Quando a gente olha aqui a terça-feira, que é dia 4, olha como é que está aqui, inclusive nessa parte, ele intensifica mais aqui nessa parte oeste, então é aquela tendência de uma onda que você vai ter aquele aumento de temperatura e vai ficar persistindo, aí principalmente, começa na sexta, intensifica no sábado e vai persistindo, intensifica no domingo, aí você vai ter domingo, segunda, terça, com essas evoluções de temperaturas extremas aí, chegando em alguns pontos a 40 ou até acima de 40 graus. Eu realmente chamo a atenção aqui essa parte do Rio Grande do Sul, que está enfrentando isso, além dessas chuvas, quando vêm em forma de temporal, que ocasionam aqueles impactos que a gente já está observando, também tem associado essa constância, desde aí de janeiro, principalmente nessas áreas aqui, mais do estado, essa tendência de temperaturas elevadas e vai persistir aí ao longo do carnaval. E quando a gente olha aqui para quarta-feira, ainda persistência, quer dizer, o modelo ele vai até quarta-feira, porque a previsão do tempo é uma escala de dias, então você tem até no máximo 5 dias, mas aí ele ainda mantém essa tendência de muito quente, Erickson. É isso que a gente tem para o dia de hoje. Muito bem. André, muito obrigado pelas suas informações. A gente teve muita notícia aqui. De forma geral, quem vai para o sambódromo aí vai ter um clima firme, muito calor. A atenção fica mesmo para quem vai ficar no campo, né? O pessoal do agro não para, quem vai para a lavoura aí chama atenção realmente esse calorão que vai passar os próximos dias. Atenção principalmente aí para essas regiões, né, de calor concentrado. Então, continuamos aqui, né, acompanhando a previsão do tempo. Então, André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. E mais uma vez, bastante atenção, vai estar muito quente. Hidratação, protetor solar, é sempre bem-vindo, Erickson. Sempre bem-vindo. Principalmente para quem fica aí no campo, direto, é sempre importante tomar esses cuidados. Bom, pessoal, continuamos aqui com as nossas informações, né, ao longo do dia. Algumas notícias que eu separei aqui. O CIMEPAR, ele traz uma explicação, né, entre a relação entre o tempo e o volume das chuvas. O paranaense, diz aqui, né, na notícia, o paranaense já está acostumado em acessar, né, a previsão do tempo pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, para planejar do dia. Em Curitiba, por exemplo, depois de um temporal do fim de tarde, né, na terça-feira do dia 25, os dados do CIMEPAR para essa semana apontam um acumulado de chuva em menos de 5 milímetros para quarta ou quinta-feira, né, 26 e 27. O que esses números representam de fato? Pergunta aqui no artigo, né? 5, 10 ou 15 milímetros são chuvas fortes ou regulares? Para esclarecer algumas dessas dúvidas, o CIMEPAR preparou, né, respostas práticas que podem ajudar no planejamento diário. Ou seja, o CIMEPAR ele tem uma tabela que ajuda a interpretar, né, essa questão das chuvas. Então eu vou deixar o link, né, dessa reportagem embaixo aqui da publicação dessa entrevista. Aí você pode acessar, né, esse artigo, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Afinal de contas, o que significa chover 10 milímetros, 100 milímetros, enfim. Se você tem esse tipo de dúvida, esse artigo pode te ajudar. Outra notícia que eu separei aqui, né, que o índice de calor, também conhecido como sensação térmica, essa é uma outra dúvida que a gente sempre tem, né? Chegou a 50 graus Celsius na quarta-feira, né, dia 26, em Santa Catarina, informou o climatologista da estação de Uruçanga,
da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, Márcio Sônego. Ele diz o seguinte, né, a temperatura máxima chegou a 38 graus, a 38,4 graus Celsius e a umidade chegou a 50%. O índice de calor é a temperatura sentida devido à combinação entre a temperatura aparente do ar e a umidade relativa do ar. Ou seja, quando você une, né, o calor e a umidade, é o que significa essa sensação térmica próxima a 50 graus Celsius. Vou deixar esse link também na publicação dessa entrevista, porque essa é uma dúvida constante, né? O que é a sensação térmica? Ou seja, a união do calor de fato com a umidade do ar. O INMET traz uma informação também para março, como fica o clima, né, no Brasil. São várias informações, né, para todas as regiões brasileiras. Também vou deixar o link aqui na publicação para vocês conferirem essa questão de como fica o clima para março. Vamos aqui rapidinho para os alertas do INMET. Temos 2 alertas do INMET para hoje, um ali na região central, né, de chuvas intensas. Essas chuvas pegando ali sudeste paraense, ocidental do Tocantins, oeste maranhense, nordeste mato-grossense, sudoeste paraense, oriental do Tocantins, nordeste paraense, sul maranhense, norte mato-grossense, noroeste goiano e centro maranhense. O outro aviso é lá para o sul do país, né, também ali é tempestade, né, o alerta. Tempestade ali de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos e risco de granizo. Áreas afetadas: Serrana, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-Grandense, Grande Florianópolis, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-Grandense, Sudeste Paranaense, Sul Catarinense, Centro-Oriental Rio-Grandense, Norte Catarinense, Sudoeste Rio-Grandense, Metropolitana de Curitiba, Centro-Sul Paranaense. Vamos para o alertas do CEMADEM. O alerta do CEMADEM tem 2 alertas aqui, né? Para o Maranhão, considera moderada eventos hidrológicos para São Luís, devido à previsão de pancadas de intensidade moderada ao longo do dia, que podem gerar acumulados pluviométricos significativos. Não se descarta a possibilidade de inundações pontuais. O outro alerta é para Santa Catarina, considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos na região de Blumenau, devido à previsão de chuva com altos acumulados, podendo ultrapassar os 100 milímetros localmente. A chuva poderá ocorrer em forma de pancadas de intensidade moderada a forte, e não se descarta a possibilidade de enxurradas. Esses são os alertas aí do dia, pessoal. Lembrando, né? Busca mais informações no INMET, no CEMADEM, na Defesa Civil da sua cidade, da sua região ou do seu estado. Lembrando que o Notícias Agrícolas, né, tem agora essa modalidade da TV Notícias Agrícolas e a gente tem informação constante, começando às 8 da manhã, passando ao longo do dia, né, com o Bom Dia Agronegócio, Realidades da Safra, aqui a previsão do tempo, né, Mercado do Boi, e outras entrevistas ali ao longo do dia, podcasts, acompanhamentos especiais de eventos. Então é importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e não perde nenhuma das nossas informações, porque você recebe notificações no seu celular ou computador. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.